Sou Chang-Hun Lee, presidente da Hyundai Robotics na União Europeia. Muito prazer. Hoje eu gostaria de falar sobre como o robô é usado na prática. Mais para frente, apresentarei a automação e o uso do robô nas indústrias e no comércio na era pós-corona. Antes de começar a apresentação, vamos aprender brevemente sobre a história dos robôs industriais pelo vídeo a seguir. History. Rabota. A Czech word to describe labor by a Czech writer, Karel Čapek. In 1920, Čapek depicted a human-form machine that subjected to forced labor under man's order in his play titled as RUR, Rasum's Universal Robots. However, the robot in the play was not the commonly known one, but rather a humanoid. The word robot is obtained after deleting the A. It signifies a machine resembling man with the ability to work on its own. The study of robots, the term robotics, was first coined by SF writer Isaac Asimov in 1941. It was after World War II when robotics technology emerged, thanks to the creation of computers and semiconductor devices. After the development of computers in 1954, an American inventor called George Devol came up with the ways to control machine operations and computer programs. It sent instructions to robots about the orders and methods to perform tasks via computer. In 1961, George Devol and Joseph F. Engelberger established the first robot company, Unimation. That same year, the first industrial robot, Unimate, was introduced to the public. It was in charge of carrying parts at GM's New Jersey plant. Since then, the demand for industrial robots have abruptly skyrocketed. In 1969, the first 6-axis robot arm called Stanford Arm was invented in Victor Scheinman's lab in Stanford University. The first computer-controlled industrial robot, T3, was developed by Milacron in Cincinnati in 1974. To recap, the first industrial robot, Unimate, was invented in 1961, followed by the Stanford Arm, the first 6-axis robot arm, and T3, or the first computer-controlled industrial robot, in 1974. Ever since, the robot industry has made continuous development. The 1980s witnessed the burgeoning of the Korean robotics industry. The industry and academia started conducting robot R&Ds. In 1984, Hyundai Heavy Industries made a task force for robots in its welding R&D center. HHI developed its own unique model, HR-120, for the first time in Korea in 1995. The achievement underscores the technological independence in a short period of time and laid a great foundation for the growth of the Korean robotics industry. During the 1990s, the support from the government helped the industry to thrive. It is because as automobile and semiconductor industries grew, the demand for automation grew higher. It established the groundwork for manufacturing robots in Korea. To this day, the development of intelligent robots made cobots, robots that work with people, smart factory marked by unmanned processes, and others. The epitome of future industry, robot. Despite its short history, there lies a promising future. Next, we shall move on to the structure of O robots. vídeo narra a longa história do desenvolvimento dos robôs. A partir de agora, vamos conhecer quais os tipos, funções e uso dos robôs industriais. Primeiro, o robô de alimentação e abastecimento das máquinas. Utilizamos seres humanos como mão de obra na produção e o processamento. Mas cada vez mais, robôs industriais estão substituindo pessoas que trabalham em um ambiente difícil, sujo e perigoso. Em suas siglas em inglês, 3 letras D: Difficult, Dirty and Dangerous. Agora vou apresentar os robôs industriais de abastecimento de máquinas. O abastecimento de máquinas se refere a colocar matérias-primas em máquinas de processamento e mais tarde tirar os produtos finais.
é uma das etapas mais importantes durante a produção. Máquinas de processamento se refere a máquinas que se usam durante a produção dos componentes, por exemplo, máquinas de trituração e também outras máquinas chamadas CNC. Mesmo assim, ainda é necessário pessoas para operar a máquina. É muito quente e pode ser perigoso se algum material espirrar na pele. Nesses dias, robôs industriais estão substituindo os seres humanos. No caso da fábrica da Samsung no Vietnã, há 30 mil máquinas de cortes CNC em uma fábrica só. Para operar aquelas 30 mil máquinas, a fábrica necessitaria de mais de 10 mil pessoas e enfrentaria diversas dificuldades: aumentos salariais, dificuldade na gestão de muitos funcionários e seria muito difícil a operação por pessoas por causa do Covid-19. Por isso, Samsung decidiu a automatização da fábrica. O vídeo a seguir mostra como a Hyundai Robotics utiliza robôs para produzir os produtos com as máquinas de cortes. As máquinas CNC que ficam atrás do braço do robô da Hyundai são do produtor americano de máquina-ferramenta. Basta configurar a máquina. Os robôs automaticamente inserem as matérias-primas nas máquinas e colocam produtos finais no local. As máquinas trabalham o dia todo. Não importa se é durante o fim de semana ou até mesmo à noite. Mesmo que os operários retornem para suas casas, as máquinas trabalham incessantemente. Mesmo sem a necessidade de luz, trabalham toda a noite e terminam todo o processo até que os funcionários voltem no dia seguinte para a fábrica. Vejam como as máquinas trabalham automaticamente na prática. Eles também podem medir tamanhos e pesos. E depois do processo, retiram os produtos processados e colocam na máquina-ferramenta. Como vimos, os robôs já são capazes de trabalhar em fábricas. Já não são mais necessários seres humanos. Até agora, vimos máquinas para processamento e aplicação de robôs industriais. Bom, agora veremos como se usam robôs no processo de prensagem, formulação e corte de materiais. É uma máquina muito perigosa. Quando eu era criança, vi vários adultos perderem seus dedos nesse tipo de máquina. Alguns operários perdiam mãos, braços ou até mesmo a vida. Atualmente, ainda acontecem acidentes semelhantes no mundo inteiro. Para evitarmos esses acidentes fatais, nós temos essas soluções de automação. Agora, vamos ver como o processo de prensagem funciona com essas máquinas automatizadas sem a utilização de seres humanos. Esse exemplo será em um dos países do leste europeu, tal como a Eslováquia. Como vocês podem ver, existem 20 máquinas de prensa. Antes, os operários precisavam estar do lado delas. Mas agora não. Robôs substituíram os seres humanos. São muito mais rápidos que os homens. E os operários usavam protetores de ouvido devido ao barulho da fábrica. Precisavam-se de interruptores para evitar acidentes perigosos. E os operários tinham que fazer trabalhos muito repetitivos. Mas agora, todo o processo já está sendo automatizado com robôs. Desde a introdução das matérias-primas até o transporte depois do empacotamento. 이것도 수상감에서 이 정도만 진행을 하겠습니다. 네, 지금까지 프레스 라인을 보셨고요. 이 다음에는 용접입니다. Até agora, vimos a linha de prensa. E a partir de agora, vamos ver a automação do processo de soldagem. Após o processamento e a prensagem, fixamos os componentes com parafusos ou soldamos. Especialmente carros precisam de soldagem forte para protegerem os passageiros de acidentes. As faíscas durante a soldagem são muito quentes
podendo até danificar os olhos se as virmos com os olhos nus. As faíscas também provocam poeira. No mundo inteiro, muitos operários ainda trabalham num ambiente como este. Mas o processo de soldagem foi automatizado por robôs também. Não tem uma pessoa sequer. Até mesmo para a produção de carros que são fabricados e comercializados mundialmente. Na fabricação, a soldagem já não mais requer operários. Vamos ver um vídeo sobre isso. Trata-se de uma fábrica de automóveis da Hyundai na República Tcheca, na Europa. Monta-se um carro a cada minuto. Todas as linhas estão automatizadas por robôs. As peças são automaticamente deslocadas, soldadas e transportadas nessa linha. Até agora, vimos como robôs industriais estão sendo utilizados em cada processo: máquina-ferramenta, pressão e soldagem. Embora existam fábricas de aviões ou tanques, pode-se dizer que o mel da indústria de máquinas são os automotivos, que estabelecem sistemas de produção em massa e estão profundamente envolvidos em nosso dia a dia. Este vídeo mostra todo o processo de produção, desde a inserção da matéria-prima até a entrega do carro ao consumidor da fábrica da Hyundai Motors na República Tcheca. Vamos ver juntos. Have you ever wondered what $2 billion could buy you? Well, what about a state-of-the-art car manufacturing plant? Now, we've been granted special access to take a look at how modern cars are built. The Hyundai plant at Ostrava produces a new car every 54 seconds. Employing around 3,400 people, the plant is a key supplier of new cars to dozens of countries, including Australia. The Hyundai Tucson SUV represents around 70% of the plant's production. So we're going to walk through some of the process of creating a new car. This is where it all starts, the stamping plant. And what you can see behind me is they're changing the dies. Basically, Depois de se colocarem as matérias-primas, elas vão para a linha de prensa. And when they shift from making one model to another, they need to put in a different kind of mold essentially so that they can press the doors or the roof or the bodywork from one car to the other. The forces at work are immense. Each stamp uses more than 3,000 tons of pressure, and the molds you can see weigh as much as a Boeing 737 airliner. Once the panels are stamped out, staff check them for imperfections and feed them into jigs that supply clever robots. The robots then weld it all together into the base. Estão vendo que robôs estão trabalhando bastante? Aqui são pessoas fazendo inspeção, mas atualmente os robôs estão substituindo até o processo de inspeção. Colocam-se as matérias-primas, aí há processo de soldagem. A soldagem acompanha pingos, odor e poeira. Most of that time is spent in the paint shop. Estamos vendo agora a linha de pintura. Really doesn't take long to finish the car once the paint is dry. This is the final assembly area where the bare metal card turns into more of a vehicle by having all the key components bolted in. And we can see on the build sheet here that this is a car designated to go to Australia. It's a right-hand drive Tucson wagon with a 2-litre engine. Eis o processo de produção até a exportação de automóveis. Desde as matérias-primas até os produtos finais para a exportação. Como eu falei anteriormente, vimos o processo inteiro de produção até a exportação dos automóveis. There's a lot of time pressure on. As you can see, the line doesn't stop moving. Consultem o site IFR, Federação Internacional de Robótica, ou seja, International Federation of Robotics, que oferece muitas informações sobre robôs industriais, incluindo estatística.
Como se vê na tela, o número de robôs industriais no mundo vai se aproximar de 4 milhões em 2022. 4 milhões de robôs vão trabalhar nas fábricas mundiais, montar automóveis e produzir alimentos. Agora, vamos ver quantos robôs industriais estão sendo utilizados nos países. Ou seja, vamos ver a densidade da utilização dos robôs. A tabela nos mostra quantos robôs industriais automatizados se utilizam a cada 10 mil operários. Países à esquerda têm densidade mais alta e os da direita mais baixa. Em média, 100 robôs estão sendo utilizados a cada 10 mil operários, mas o número dispara na Coreia do Sul e em Singapura para quase 800. Vejamos também a Alemanha, o Japão, a Suécia, a Dinamarca. Bom, aqui temos os Estados Unidos. A densidade de robôs no país é um pouco mais alta do que a média global, 217. Deixe-me ver. Itália, Bélgica, Espanha, Canadá. Bom, infelizmente não há países latino-americanos na tabela. Através da tabela, podemos entender que o nível de automação e o uso de robôs industriais na América Latina ainda são baixos. Este gráfico mostra os maiores 15 mercados de robôs industriais no mundo. A China, o mercado maior, com um dos maiores territórios de população no mundo. Ainda há fábricas que utilizam exclusivamente seres humanos até neste momento, tal como a Foxconn. A empresa taiwanesa é o maior produtor de componentes elétricos do mundo. Ela tem muitas fábricas na China continental. A foto mostra uma fábrica em Shenzhen, na China continental. Mas os operários não podem mais trabalhar nessas condições devido ao Covid-19. Era uma fábrica como outra qualquer. Havia fábricas como essa na Coreia. Quando eu era criança, os jovens sonhavam em aprender a trabalhar, ganhar emprego em fábricas, fazer trabalhos repetitivos, levar a sua vida com um salário modesto. Mas como já vimos, hoje em dia, 800 robôs estão sendo utilizados a cada 10 mil operários na Coreia. 8 vezes maior do que a média global. Então esse tipo de linha de produção não existe mais. Depois do primeiro surto da Covid-19, em 2019, aglomerações são proibidas, o distanciamento e o uso de máscaras se tornaram obrigatórios. Ainda não se sabe se a vacina ou remédio contra o vírus se desenvolverá no próximo ano ou num futuro próximo, ou se a pandemia persistirá por décadas ou séculos. Ninguém sabe ao certo. A pandemia do Covid-19 está nos exigindo uma mudança radical, quer gostemos ou não. No início da minha apresentação, vimos a automatização e os robôs industriais. A partir de agora, vamos ver a sua transformação durante a pandemia. O robô na tela está perguntando como os robôs mudarão durante ou depois do Covid-19. Vejamos. Após o surto da doença contagiosa, vemos uma nova terminologia surgindo no mercado. Non-contact ou untact, que significa sem contato. Tornou-se um método de marketing e uma tendência importante nas indústrias. É uma maneira de vida sem contato físico entre as pessoas. Na tela, podemos ver um restaurante de frango frito na Coreia. É difícil fritar frango em óleo a 200 ou 300 graus Celsius, devido ao respingo e o vapor do óleo. Mas nesse restaurante, um robô substituiu o ser humano e frita os frangos automaticamente. Esses robôs também é capaz de servir comida na bandeja, ou até mesmo fazer café no lugar de pessoas. Antigamente, garçons faziam cafés e os serviam, mas a automação já está presente nas cafeterias. Vamos ver um vídeo.
Um robô barista com inteligência artificial pesa os grãos de café e seleciona uma das diferentes preparações de cafés. Basta escolher o que tomar e efetuar o pagamento no seu próprio celular. O robô vai fazer tudo o que você quer no seu lugar. 핸드폰으로 주문하고 핸드폰으로 결제를 하면 로봇가 여러분이 원하시는 모든 작업을 대신해줍니다. 현장입니다. 네, 이것도 시간 관계상 여기까지만 보도록 하겠습니다. 네, 그 다음에는 O robô na esquerda entrega comida no restaurante. Já se utiliza essa tecnologia na China. 중국이 되겠습니다. Na imagem do meio, mostra-se o robô que trabalha como um guia no aeroporto da Coreia. Dá para ver até uma marca de uma loja de conveniência que está informando aos garotos. Quando os garotos perguntarem onde fica o restaurante A ou o supermercado B, o robô os guiará até o local. Se o robô encontrar qualquer objeto ou pessoas, o robô automaticamente espera e depois termina sua tarefa de guiar com segurança. A Hyundai Robotics, em cooperação com a Korea Telecom, desenvolveu um robô com serviço de entrega em hotéis. O robô à direita entrega as comodidades do hotel para os quartos sem invadir a privacidade dos hóspedes, minimizando o contato físico que se tornou muito necessário na era Covid-19. Vamos vê-lo no vídeo. 호텔에서 필요한 필수 제품들을 배달해주는 그런 로봇 동영상 잠깐 보겠습니다. 시간 관계상 좀 감기도록 하겠습니다. É um robô de serviço de hotel. Quando o cliente pede algo, a recepção do hotel envia um robô no lugar de pessoas para fazer a entrega. 엘리베이터하고도 대화를 하고 문이 열려라, 닫혀라, 몇 층에 갈까 이런 것까지 다 서로 IoT, 인터넷. Podemos ver que o robô se comunica com o elevador e ordena para abrir e fechar, e também designa em que andar vai descer. Eles podem se comunicar graças à internet das coisas, a sigla em inglês IoT, Internet of Things. Pode também passar a soleira da porta sem dificuldade. E não importa de ter obstáculos ou pessoas no seu percurso. O robô consegue nivelar com o chão e procura o número do quarto da entrega. Mesmo quando aparecem objetos na frente do robô, o robô se desvia até que chegue no destino final. Bom, até agora, através da minha apresentação, consegui informar para vocês sobre a indústria 4.0, a fábrica inteligente e também sobre a internet das coisas. Antigamente, o petróleo bruto era sinônimo de muita riqueza. Os países produtores de petróleo eram muito ricos. Daqui para frente, no entanto, a riqueza virá de saber como utilizar e interconectar os dados, com tecnologias inovadoras, com IoT, que são as internet das coisas, e de se adaptar às mudanças. Por isso dizemos que os dados são o novo petróleo. 결국은 돈이다라는 거를 데이터가 오일이다라는 걸 보여주고 있습니다. 저희가 지금 여태까지 얘기했던 A indústria 4.0 que lhes apresentei hoje não é apenas sobre um setor, mas sobre todas as indústrias. Todas as indústrias estarão conectadas entre si por meio da IoT, se tornando uma sociedade hiperconectada, ou seja, onipresente, e chegará em um futuro próximo. Desejo que todos vocês se adaptem rapidamente a essas mudanças. 연결되는 사회가 조만간 올 것 같습니다. 이 변화에 여러분도 빨리 대응하시기 부탁드리겠습니다. 거기에 항상 산업용 로봇가 A indústria 4.0
Inclui robôs industriais para automação e simulação antes da instalação para ver se há algum problema. Depois de instalá-los, eles se conectam à nuvem e são controlados por ferramentas digitais. Tudo isso já está em andamento e vai se acelerar cada vez mais. 향후엔 점점 심화될 것으로 예상이 됩니다. Na tabela, conseguimos ver a tendência de uma área sobre a qual os Estados Unidos e a China estão competindo ferozmente. Desde a década de 1980, a manufatura andou perdendo o seu ritmo no mundo ocidental, inclusive em países como a Alemanha, Itália, Inglaterra, França e Estados Unidos. Então, quem são as atuais potências da manufatura? A Ásia, entre todos a China. Na minha opinião pessoal, minha tendência acumulada por décadas se resumiu ao relacionamento conturbado entre os Estados Unidos e a China. Em vez disso, a Alemanha priorizou a indústria 4.0 e se adaptou às novas tecnologias rapidamente. Como consequência, a manufatura do país se recuperou. Olhando para as revoluções industriais anteriores e como responderemos ao IoT, robôs e automatização industrial, vão definir o destino da Coreia do Sul e também para os seus países. É a hora de decidir se só seguiremos outros países avançados ou lideraremos as mudanças como um país exemplar. Temos que decidir. Na minha apresentação, falei sobre a história do ser humano, robôs e automatização. Muito obrigado pela atenção.